Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. E claro, eu quero reforçar aqui o convite para você acompanhar o site Gazeta.net. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube também, onde você pode também acompanhar essa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o professor Anderson Moura, que é professor de psicologia da UNAMA. Vamos falar um pouco sobre essa formação profissional, vamos falar sobre psicologia, a importância da psicologia, por exemplo, nas empresas e como é que está o crescimento desse profissional, o bom profissional que sai de uma formação com qualidade e pode aí galgar grandes degraus na vida profissional. Professor, muito obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui. Obrigado você, Cris. Olá. É muito bom estar aqui para falar um pouco sobre essa profissão que, ao meu ver, eu sou suspeito em falar, mas é muito necessária nos dias de hoje. O senhor já é psicólogo já há quanto tempo? Psicologia, eu tenho um pouco mais de 1 ano de psicologia, né? Já sou administrador, com algumas especializações na área de psicologia, organizacional, gestão de pessoas. E aí a psicologia veio para complementar essa formação. Ah, que legal. Isso é muito bom, né? Professor, me diga em linhas claras, para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, o que faz um psicólogo? Vamos lá. O psicólogo, ele tem uma área muito vasta, né, de atuação. Desde a questão organizacional, né, que as empresas têm cada vez mais, e a gente fica muito feliz em perceber que descobrir a necessidade de ter esse profissional dentro in loco, né? As áreas clínicas, que eu acredito que essa seja a mais conhecida pela população, né, que é a questão do psicólogo no consultório. Que é aquele que atende no consultório. Exatamente. Temos a psicologia hospitalar, que lida com o ambiente hospitalar, né? A gente tem também o jurídico. No caso do ambiente hospitalar, o psicólogo vai fazer contato com o paciente, com a família. Também, a gente faz essa ponte. Muitas vezes é acolher também a família do doente, né? Uma vez que, às vezes, em muitos casos, o doente está em uma situação, né, doente, claro, às vezes numa UTI, e aí você, às vezes, fica com aquela família apreensiva ali fora, né? E aí você faz esse papel, essa ponte, digamos assim. Eu percebi essa questão quando nós estávamos no pico da pandemia, teve os casos, as várias internações, várias mortes de Covid. Geralmente um psicólogo falava com o paciente e falava também com a família. Como é que, o que muda nesse tratamento do ambiente hospitalar? Você imagina, como se citou a questão da pandemia, uma doença extremamente solitária, né? Você fica muito longe dos seus. E, infelizmente, você não tem como ter esse contato. Então, o psicólogo, ele avalia, inclusive, se a condição que o paciente está permite ele ter esse contato. Porque, imagina, às vezes a família está fora, não tem contato, a única coisa que ela tem é aquele boletim diário. E aí ela imagina de um jeito, e aí quando ela se depara com outra situação, às vezes o choque da família. Então, o psicólogo, ele se preocupa com todas essas questões, o psicólogo hospitalar. Ele vai desde como a família recebe as notícias, como vai ser feito isso. Claro, a gente nunca vai esconder informações, mas a gente entende que a gente pode preparar a família para determinadas situações, para determinadas notícias, né? Interessante, muito interessante. Então, nós já temos aí um psicólogo pode atuar na área organizacional, na área clínica, que é atender no consultório, no hospital, tem psicólogo jurídico. Como é que atua esse psicólogo? O psicólogo jurídico, ele também atua de uma forma muito abrangente, desde as varas, com questão de adoções, até mesmo auxilia o juiz na questão das avaliações psicológicas em determinados crimes, enfim, situações. Então, a gente, como você falou, é muito vasto, né? Assim, eu acho que a pandemia ajudou muito a fazer com que a população entendesse o papel desse profissional. De um psicólogo, entendeu? Sim. Eu acho que deu um avanço. Nós tínhamos aquela visão de que só procurava um psicólogo quem estava mal mentalmente ou quem estava louco, não é nem bom usar esse termo, né, professor? Não é, mas a gente precisa desmistificar né? A gente escuta muito, inclusive assim, é muito comum a gente falar, eu não vou, às vezes um paciente chega lá, eu tive muita relutância para vir aqui, porque eu acho que eu não tô louco. Eu não sou doido. Exatamente, a gente fala, mas eu tenho certeza que você não é louco, você está aqui porque você está buscando autoconhecimento. O senhor chega a receber muitas pessoas assim, atender muitas pessoas assim? E às vezes a gente até percebe uma certa, estar lá, porque entende que tem um problema que precisa resolver, ou não necessariamente algo que incomoda na realidade,
Mas também, mas mesmo assim vai com uma certa distanciamento. É aquilo que a gente sempre fala, às vezes demora, não é na primeira sessão, às vezes demora 3, 4, 5 para a gente começar a entender o que o paciente de fato trouxe para você. Que às vezes você pensa que, meu problema ou minha questão não resolvida é essa. E aí quando você vai ver, você tem outras questões que estão impactando na sua saúde mental. E aí a gente vai trabalhando por prioridades. Às vezes aquela demanda que você trouxe não é a prioridade máxima. Uhum. Professor, um psicólogo, ele pode se tornar amigo do paciente? Ele é um amigo do paciente? Na realidade, assim, isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. É bem tênue a linha, exatamente. Né? Eu sempre falo que o profissional de psicologia, ele está sempre ali. Muito no equilíbrio, porque assim, a gente não pode adentrar muito nas questões. Principalmente, Cris, porque, querendo ou não, uma vez que você é amigo dessa pessoa, isso atrapalha no set terapêutico. Então assim, eu, por exemplo, se eu sou seu amigo de anos, eu não posso jamais, de forma alguma, te atender. Eu posso te indicar uma outra pessoa, dizer assim, Cris, tem esses outros profissionais que também são muito bons e conseguem te atender. Mas eu, uma vez que sou seu amigo, eu não posso fazer o atendimento. Inclusive, isso é uma questão barrada pelo Conselho de Ética pelo CRP, com toda razão. Porque imagina, se eu te conheço, tem alguns vícios e a gente está falando sobre cuidar da tua saúde mental, e se eu te conheço, é óbvio que eu vou ser tendencioso em algum momento. Né? Professor, nós observamos que dentre essas várias áreas de atuação da psicologia, uma que está em franca expansão é o psicólogo organizacional. Eu não sei, na verdade, nem se é esse termo que nós utilizamos, mas é aquele psicólogo que atua dentro das empresas. Qual é o benefício, por exemplo, de uma empresa ter um psicólogo atuando dentro do ambiente organizacional? Eu costumo dizer, eu tenho certeza que essa é uma das áreas que mais cresceu nesse período. As empresas cada vez mais têm entendido a importância de ter um psicólogo trabalhando em conjunto com o RH da organização. Muitas vezes a gente pensa que o profissional da psicologia, o psicólogo, dentro das organizações é só para recrutar, fazer seleção, né? E a psicologia organizacional vai muito além disso. A gente trabalha a questão de clima, trabalha a questão de benefícios, organizar um projeto de planos e carreiras dentro da organização. Então, a gente sabe que cada vez mais é necessário isso. Para a saúde, inclusive financeira das organizações. Se a gente está falando que o que faz a organização são as pessoas, então por que não investir nesse segmento? Então, muitas vezes o patrão, o gerente, às vezes procura uma receita e às vezes ele não encontra, não percebe que a receita correta é investir nesse corpo, né, que ele tem. E aí a psicologia organizacional vem para agregar nesse sentido. Fazer um diagnóstico, entender que não tem mais aquele negócio de que, entrou na porta da empresa, esqueceu os problemas de fora. Não, é impossível você ter exatamente, você ter um filho doente em casa e você simplesmente esquecer que esse filho ficou doente para você vir trabalhar. Isso não funciona. Estamos falando de seres humanos. E a gente erra, a gente acerta, a gente corrige. E é isso que é o barato da gente. A gente não é engessado, não é verdade? Professor, com relação a esse ambiente organizacional, uma coisa que pode acontecer de um trabalhador, né, de uma determinada empresa ser encaminhado para atendimento psicológico e ele esconder algumas coisas do psicólogo, temendo algum tipo de represária, até mesmo demissão. Vocês conseguem, como profissionais da psicologia, perceber que aquele paciente não está sendo sincero com vocês naquele atendimento? Certo, sim. Porque o psicólogo, ele nunca vai analisar uma única coisa. A gente, às vezes, analisa os mínimos detalhes. E aí, às vezes, nos mínimos detalhes está realmente o problema, né? E aí, o que a gente muito identifica é que, às vezes, o colaborador, ele tem medo do psicólogo, ou então contar para o patrão, para a empresa, para o gerente. E aí a gente precisa entender, e isso a gente fala muito para ele, a gente aqui está regido pelo sigilo total. A gente tem um código de ética que te protege contra isso. Mas aí vocês, como profissionais, vocês precisam repassar informações para o RH, para o patrão, enfim. A gente, até nessas informações, a gente prefere trabalhar com o funcionário. Entendo. E passar um feedback muito geral para a pessoa responsável da empresa, mas detalhes jamais. A gente tem o sigilo total garantido. Para você ter ideia, até em alguns casos em que na psicologia jurídica, por exemplo, alguém cometeu algum delito e precisa de uma avaliação ou precisa de um acompanhamento psicológico, o juiz, quando ele solicita, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não vai esconder os fatos, jamais, que a gente lida com verdades.
mas a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com o termo que a gente vai utilizar nisso, porque a gente é completamente regido pelo sigilo da profissão. Então, entenda que quando você se dispõe a fazer terapia, quando você está na minha frente, você está despida de todos os conceitos, de tudo aquilo que você julga que é certo e errado. Às vezes é uma reconstrução. Então, eu não me dá o direito de falar aquilo muito íntimo que a gente comentou, mas se for uma solicitação jurídica, a gente comenta o básico, né? Aquilo que é de fato necessário, aquilo que de fato está sendo solicitado. Mas assim, eu acho que muito importante a gente falar nessa questão é sobre o sigilo. Até mesmo o colaborador ele vai para a terapia, para a consulta, sem se preocupar. Ele tem que estar lá. Até porque se ele busca alguma ajuda, ele tem que ser muito franco. Sim. Né? Ele tem que falar muito a verdade, senão não faz sentido. Né? E eu acho que isso também é um papel do psicólogo, no modo geral, conseguir, né, a demonstrar isso para o paciente, né, que ele está bem resguardado. Então, você que está acompanhando a gente, você viu aí que são várias áreas, a profissão de psicólogo é uma profissão encantadora e lá na UNAMA você pode ter essa formação profissional. Professor, nos diga como é que funciona esse curso de psicologia lá na UNAMA? É presencial, é online, como é que é? O curso de psicologia UNAMA, é bom a gente falar que ele tem uma metodologia inovadora. Ele já permite ao aluno ter algumas práticas desde o primeiro período. Olha que legal. Que às vezes a gente tem ideia Joga de que... tudo para o último período e o aluno fica soberbado com muitas coisas, né? Eu acho que a gente, assim, mais do que nunca, a gente compreende que a gente aprende praticando. Né? Quando a gente pratica, a gente memoriza melhor. Sim. Então, assim, a nossa ideia, e é isso que a gente está aplicando, é que o aluno tenha vivências desde o primeiro período, que ele sim perceba nessa profissão, que é tão linda. Então, assim, é muito verdade isso, né? E aí a gente nós estamos com o vestibular aberto para esse curso agora, né? E também tem a questão da promoção de transferência, né? Que a gente também está operando nesse curso. O vestibular está para vários cursos, dentre eles a psicologia, já para ingresso agora, no primeiro semestre desse ano. Legal. Qual é o período? Quanto tempo dura a faculdade de psicologia? A faculdade ela tem uma duração de 5 anos, né? Dividida entre teorias e práticas. Então, a gente pensa assim, nossa, 5 anos, né? Sim. Mas entenda sobre a importância desse curso, a importância de você aprender a lidar com as demandas do outro. Né? E aí é um processo de desconstrução no decorrer desses 5 anos e reconstrução. Do novo profissional, capacitado, pronto para o mercado de trabalho, quando sai ali da UNAMA. Professor, então, como é que nós fazemos para nos inscrevermos no vestibular lá da UNAMA? Você pode acessar o nosso site ou entrar nas nossas redes sociais, UNAMA Rio Branco, e lá tem um link que te direciona direto para a página para fazer a inscrição. Para o vestibular. Isso. Legal. E essa campanha de transferência pode procurar também nas redes sociais, pode ir lá na UNAMA? A gente até convida as pessoas para ir conhecer nosso espaço. Às vezes a gente passa ali na frente, vai lá, exato. Né, conhece como é que é a estrutura e tudo, é bem bacana. E a gente sempre fala, às vezes a gente passa ali na frente, a gente não tem noção do tamanho que é o UNAMA ali dentro do shopping, né? Então, assim, às vezes a gente vai lá, vai conhecer, ver a nossa estrutura, nosso espaço físico, porque às vezes a gente tem aquela pequena demonstração ali na frente e você não sabe que tem um mundo ali para dentro. Então, assim, a gente sempre fala, é uma instituição muito séria, que tem um grupo muito pesado por trás, que é o Ser Educacional. Então, assim, que investe muito nessa questão na região norte. Então, não vai deixar o aluno ou o estudante, né, na mão, não vai deixar o aluno sem a formação devida. A gente sempre fala que o estudo é de qualidade, né? Isso mesmo. Então, professor, a UNAMA, ela funciona naquele horário do shopping, né? A partir de manhã até às 22 horas. Exato, às 22 horas. Mas também a gente está nas redes sociais, tem os links das redes para falar diretamente. Pode conversar com os atendentes, exatamente, né, online, que a gente está à total disposição para atender e retirar qualquer dúvida que o estudante tiver. Às vezes fica alguma dúvida sobre a atuação de determinadas áreas, a gente tem o profissional que está lá para esclarecer tudo isso, né, e um preço diferenciado. Né? A gente está com uns valores bem interessantes. Eu acho que qualquer investimento que você faça no seu futuro
ele não é gasto, é investimento, literalmente, né? Sim, isso é verdade. Então, gente, olha aí, o professor Anderson está falando aí sobre a campanha de transferência. Você que não está satisfeito com a faculdade que você está cursando, quer procurar um diferencial no ensino, tem essa campanha de transferência da UNAMA, e também para você que quer iniciar uma nova formação, tem o vestibular aberto, não só para o curso de psicologia, que é o foco que nós estamos tratando aqui com o professor Anderson, mas também para outros cursos. Então é só acessar as redes sociais da UNAMA para você se manter bem informado sobre esses dois temas. Professor, mais um outro destaque que o senhor gostaria de passar para quem está acompanhando? Claro, a gente, mesmo só para reforçar esse convite, né? Eu acho que a gente precisa sim ir lá, conhecer o nosso espaço, eu acho que é bem acolhedor, eu acho que não vai deixar a desejar de forma alguma, né, em estrutura, e para que as pessoas cheguem e vejam lá, às vezes a gente tem algumas dúvidas que a gente às vezes é melhor tirar em loco, né? Então a gente convida que essas pessoas compareçam lá ao UNAMA, no Via Verde Shopping, que a gente vai estar à disposição exatamente para esclarecer essas dúvidas. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, Cris. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Então, você que está precisando aí, conhece alguém que gosta dessa área de psicologia, precisa de uma formação profissional, compartilha esse vídeo com essa pessoa, combinado? E eu quero convidar você para acompanhar a nossa próxima entrevista na próxima semana. Tchau, tchau!